Noite poderosa e gloriosa para o forte. Então a Federação Russa lançou um ataque fortíssimo contra Kiev. Mas na verdade, novamente não foi contra o centro de tomada de decisões, como diziam, e sim contra vários alvos diferentes, que ficam bem distantes uns dos outros, mas na maioria das vezes eram prédios residenciais. É assim que está acontecendo. E nesse momento, Zelensky, que foi quem atraiu esse bumerangue, por assim dizer, estava naturalmente em alguma viagem de negócios totalmente desnecessária, desta vez na Irlanda. E de lá ele declarava: "Cuidado, ucranianos, cuidado! Uma noite muito perigosa está chegando, fiquem atentos aí." Agora, é claro, ele está dizendo que eles também vão dar o troco, como um bumerangue, e que ninguém vai sair ileso. Não está claro quanto tempo isso vai durar, mas que outra viagem de trabalho está chegando, disso não há dúvida. Antes de vermos o que está acontecendo em Kiev, e eu diria que lá há muitas dificuldades, vamos lembrar da situação em que uma garotinha de 5 anos ficou sem pai. Funcionários do centro de recrutamento relataram isso em vídeo anterior. Levaram o pai dela para o exército, simplesmente no centro de recrutamento, e até que começou o escândalo, ele ficou lá em algum desses porões. Depois ele foi libertado, em grande parte graças à diretora do jardim de infância onde essa menina estudava. E no final ficou tudo bem com a família. Agora quem está mal é a diretora. Isso é simplesmente um absurdo com esse país. Bem, ele está se transformando em outra coisa. Olhem, no meu Telegram eu postei uma informação de que puniram a diretora do jardim de infância que queria salvar o pai de uma menina de 5 anos que foi mobilizado ilegalmente. Nas redes sociais está circulando a informação de que ela foi chamada ao conselho executivo da cidade e lá ela teve que apagar todos os vídeos, além de receber uma multa. E isso é sabido por pessoas, digamos assim, próximas a ela. Acontece que chamaram a diretora e lá obrigaram, primeiro, a escrever uma explicação, segundo, deram uma advertência para ela e cortaram 40% do salário dela por 6 meses. Além de tudo, sugeriram que ela pedisse demissão, o que ela recusou. Enfim, o que está acontecendo? Por quê? O principal é que Zelensky passe uma boa imagem. O que acontece com as pessoas comuns não importa. Na superfície, tudo deve parecer calmo. No mute podem acontecer coisas absurdas, mas o principal é que tudo pareça calmo e transparente por cima. O que está embaixo não incomoda quem navega de catamarã ou iate em cima. Sobre Kiev, inscreva-se no canal se ainda não fez isso, ou caso tenha ocorrido algo estranho. No meu canal do Telegram há informações detalhadas e sobre outros incidentes. Aqui está o link. Aponte a câmera do seu smartphone ou tablet para acessar esse templo da sabedoria. E aliás, se você está me assistindo de um dispositivo móvel, aqui na descrição do vídeo tem um link direto para o canal. Agora sobre Kiev. Durante a noite, foi realizado um ataque tão poderoso que até o teto do metrô desabou lá. Não é que ele desabou completamente, não no sentido de que foi perfurado, mas caía de tudo lá de cima. Inicialmente foi relatado que havia 13 mortos e dezenas de feridos, mas agora descobriu-se que já são 18 mortos ou até mais. Há 85 feridos. Foram enviados 570 tipos diferentes de instrumentos de ataque aéreo. Isso inclui drones e mísseis. Aqui estão: 8 mísseis de cruzeiro, 32 outros mísseis de cruzeiro, 4 Iskander e 476 drones. Relataram que muitos foram abatidos. Alguns chegaram ao destino, mas houve muita destruição. No total, foram registrados 74 mísseis. E como eu disse, 496 drones. Aqui estão, por exemplo, as consequências. Sim, lá já há vítimas e estão tentando salvar, reanimar. E havia uma quantidade enorme de problemas. E novamente, houve destruição principalmente em prédios residenciais. Desta vez, até mesmo prédios residenciais onde mora a elite foram atingidos. Além disso, a elite adquire apartamentos lá não com seu próprio dinheiro, mas sim com o seu, usando laranjas. Talvez isso signifique alguma coisa, talvez não, mas por enquanto, esses são os prédios de pessoas comuns, e não daquela elite. Zelensky naturalmente apareceu imediatamente, voltou direto da Irlanda assim que o bombardeio terminou. Agora está tudo calmo, pode continuar falando sobre força e resiliência. E afirmou que em Kiev mais de 20 locais foram danificados, principalmente prédios residenciais, bases de ambulâncias, um instituto científico e um hotel caro. E vários tipos de empresas. Além disso, naturalmente não foi só Kiev que sofreu,
mas também cidades na região de Kharkiv foram atingidas. Em Sumy, em Dnipropetrovsk, em Zaporizhia, em Cherkasy. E aí, naturalmente, Zelensky começou a dizer: me deem dinheiro. Bom, não dinheiro, mas defesa aérea, precisamos de licença e tudo mais. Imediatamente surgiu o pedido da Ucrânia: nos deem Patriot, porque sem Patriot nem a água será abençoada. Escrevem Ucrânia. A Ucrânia precisa urgentemente de mais sistemas Patriot e seus mísseis, pois são os únicos que interceptam eficazmente mísseis balísticos russos. Ao mesmo tempo, o problema da escassez é de caráter global. E durante um ataque massivo, dizem, foram lançados de uma vez 28. Não conseguimos interceptar os mísseis. Na minha opinião, isso surgiu quando a população questionou: o que está acontecendo e por que não houve mísseis de defesa? Muita gente percebeu que as forças de defesa aérea não estavam agindo. Os drones ou mísseis voavam diretamente para o alvo determinado, aparentemente atingido pelos operadores. Sem nenhum míssil de defesa, sem abater esses objetos. Ou seja, o que está acontecendo? Cidadãos indefesos em uma cidade indefesa. E ao mesmo tempo, contavam que agora nos forneceram armamentos. Forneceram. Bom, aparentemente, agora a pressão vai ser direcionada aos parceiros estrangeiros, em particular aos Estados Unidos, para que eles concedam uma licença para a produção de Patriots. E Tomahawks na Ucrânia. O que vai acontecer depois disso? Bom, eles vão começar, naturalmente, a vender. Quem vai usá-los para proteger seu território? Depois declararam que devemos entender que é preciso proteger todo o país, mas que há muito poucos mísseis. E um tal de Ignat declarou que o problema não está apenas na Ucrânia, mas que o mundo também enfrenta uma escassez dessas munições. A questão é que estoques significativos foram utilizados pelos países do Golfo Pérsico. A produção continua limitada, já que o principal fabricante são os Estados Unidos. Resumindo, Ignat aparentemente diz aos Estados Unidos o que, onde e por que fazer. E como Zelensky costuma dizer, deem dinheiro. O que Zelensky faz aqui? Zelensky faz várias declarações. Por exemplo, ele diz que a Rússia está perdendo a guerra. Ou seja, Zelensky começou essas respostas, foi embora para a Irlanda e agora, segundo ele, a Rússia já está perdendo a guerra. Ele, claro, foi até o local do ataque russo. Precisava tirar uma foto, gravar um vídeo e começou a fazer várias declarações. Ele afirmou que parte das perdas seria evitada se os aliados tivessem entregue armas a tempo. A culpa, portanto, é dos aliados. Se os parceiros tivessem dado o que prometeram a tempo, hoje poderíamos ter preservado casas e pessoas. Isso é um grande problema. O fato de que era possível não atacar alguns alvos na Rússia para evitar esse tipo de retaliação, ele não mencionou. Não, e agora, depois que tudo já aconteceu, ele diz: vamos atacar a Rússia com forças ainda maiores. Quer dizer, aparentemente, como eu disse no começo, para poder ir em outra missão, é isso que declara o poderoso presidente. Você sugeriria ao Putin um encontro na OTAN, através de canais como o Emrys, por esses mesmos canais diferentes, não sugeriria? Esse Putin, né? Alguém faz essa expressão para ele, parece que não entende e inventa algo só para responder. À esquerda está o ministro do interior com expressão séria. Não sei por que não há um personagem chamado Síbiga. Estamos abertos e prontos para receber, mas ele teme um encontro físico. Senhor presidente, resumindo, Zelensky diz que teme o encontro presencial, mas virtualmente não. Milhões de ucranianos estão olhando para você. Sim, 30 milhões de ucranianos confiam justamente em Zelensky, claro, e ele já mostrou o quanto protege bem, enfim, tudo isso é maravilhoso. Próximo. É difícil se concentrar. Parece que na Irlanda estava bom. Perde ou quer acontecer. Ele entende claramente que pode intimidar as pessoas e simplesmente destruir a população civil. Bem, esse tipo de coisa, esse adiamento, ele já está fazendo há muitos meses. E Zelensky também citou, por algum motivo, a Noruega como exemplo, que disse que pagaria por 200 mísseis para a Ucrânia, mas nenhum deles foi entregue. Aqui pode se perguntar, talvez seja porque a Ucrânia está fazendo algo errado. Por exemplo, a Eslováquia já declarou que não dará nenhum centavo, nenhum eurocentavo para novas forças, armamentos ou necessidades militares da Ucrânia. Ou seja, se for para ajudar, sim,
Na Eslováquia ainda há refugiados da Ucrânia e a ajuda segue sendo oferecida. Mas se for exigido, naturalmente, a Ucrânia não vai pedir, vai exigir dinheiro para necessidades militares, então a Eslováquia não vai dar nada. E ao que parece, a Hungria também está mudando. Não é a Hungria. A Noruega também está adotando esse ponto de vista. Além disso, a Ucrânia nem tem pedidos concretos, não se sabe ao certo quanto é necessário. Diz que a Ucrânia não tem esse número, Kiev continua pressionando os parceiros e a Rússia está perdendo a guerra, mas não há vitória e não haverá vitória e Putin precisa de força que ele não tem e as eleições estão chegando em setembro. No geral, para quem morreu, suas famílias ou feridos nesse ataque a Kiev e outras cidades da Ucrânia, não faz diferença quem está onde ou o que ocorre nas eleições. Mas para Zelensky, claro, não é indiferente. E além disso, ele ainda faz declarações sobre a Europa, pressiona a Europa e declara o seguinte: sem a experiência ucraniana, a Europa não conseguirá garantir sua própria segurança. E Putin terá que enfrentar condições que tornarão impossível para ele continuar a guerra. Segundo ele, Kiev cria essas condições com ataques de longo alcance contra instalações militares e de energia russas. Ele disse que líderes mundiais, incluindo o presidente dos Estados Unidos, já pediram a Moscou o fim da guerra, mas Putin deseja continuar lutando. No momento, as melhores condições para continuar essa guerra não parecem estar com Putin, mas sim com alguns outros representantes da elite política. Por isso, essa questão ainda está em aberto. De outra forma, Zelensky naturalmente fala sobre a guerra, sobre defesa, ataque. Já a Ucrânia e a União Europeia estão juntas. Acordo de drones, brigas e impeachment total. Segundo Sibiga, em geral, já estão próximos. Sem a Ucrânia, diz Zelensky, sem a experiência e a expertise ucranianas na área de segurança, comprovadas na guerra moderna, hoje simplesmente não é possível garantir a segurança, especialmente quando se trata de defesa antiaérea e segurança marítima. É assim. Algo assim, mais ou menos assim, como dizia o próprio Zelensky. Depois o que mais? Acontece que os aparelhos voadores ucranianos, essas engenhocas, conseguem alcançar metade do território da Rússia. É o que dizem também os especialistas. Pois é, aqui está o Flamingo Rosa, que é surpreendentemente parecido com o V2 voando para algum lugar. E nos informam que a Ucrânia aumentou significativamente o raio e a intensidade dos ataques com mísseis contra o território da Rússia. Se antes a ameaça dizia respeito principalmente às regiões de fronteira, agora os alarmes soam na parte central da Rússia, na região do Volga e no Cáucaso do Norte. Depois na região de Omsk, na Sibéria Ocidental. Isso aconteceu a 3.000 quilômetros da fronteira, nos Urais. Para atingir tão profundamente, Kiev tem usado cada vez mais mísseis de cruzeiro de fabricação própria. Hoje mesmo vi um comentário de um especialista ucraniano que duvidava se os mísseis ucranianos realmente estavam chegando a algum lugar. Que os drones voam, sim, provavelmente sendo liberados pelos países bálticos através de seu território. Mas quanto ao fato de que mísseis estão voando para algum lugar, isso está longe de ser um fato. Não significa que estejam explodindo em algum lugar. Por isso, hoje até teve uma piada de alguém. Bem, não exatamente uma piada, mas um comentário cético sobre o fato de que se de 3 mísseis chegar um, já está bom. Ou se pelo menos decolar, algo assim. Zelensky afirma que os mísseis Flamingo já atingiram uma fábrica de defesa em Cheboksary, a mais de 1.500 quilômetros de distância. A refinaria de petróleo em Ufa está sob ataque, parece que já foi bombardeada 2 vezes. E uma instalação militar na região de Penza e Slaviansk, na Kubani. A Ucrânia frequentemente tenta sobrecarregar a defesa aérea russa com drones para que os mísseis de cruzeiro possam passar. O próximo nos diz que, de repente, a Ucrânia, que pede armas aos parceiros estrangeiros, agora também pretende vender armas junto com um parceiro estrangeiro. Eu sinceramente não entendo muito bem o que está acontecendo. Na minha lógica, se você tem déficit de algo, isso deveria ficar com você. Por exemplo, se você está passando fome, então os alimentos que você faz em casa, sei lá, fritou umas batatas, provavelmente não faz sentido sair por aí vendendo elas. Principalmente se as batatas forem para seus filhos, não para você, figurativamente. O governo, dizem para nós, lançou um mecanismo especial de exportação controlada de armas ucranianas e tecnologias de defesa. Os fabricantes, pela primeira vez, receberam uma regra única e transparente para acessar os mercados dos parceiros. E o fornecimento prioritário para o exército continua sendo uma condição obrigatória. Novamente é citado o acordo de drones,
Países participantes podem adquirir armamentos e tecnologia ucranianos e colaborar com fabricantes. Há percentuais sendo enviados, mas tudo terminará em estruturas de ratificação, como esses 20%, 30% cento e 50%, etc. Por isso, é cedo para concluir. Precisamos ver o que ocorrerá lá. No fim, o conflito entre Zelensky e Zaluzhny foi confirmado. Zelensky, e aqui já são várias fontes falando sobre isso, realmente pediu para Zaluzhny não participar das eleições, mas ele não concordou. E como Zelensky acha que seus 30 milhões vão comprar armamento ucraniano? E Zaluzhny acha que uma multidão vai apoiá-lo. E acredita, de novo, que se os militares chegarem ao poder, isso será ótimo. Eu, pessoalmente, não penso assim. Na minha opinião, ser presidente, administrar um país, que é basicamente um cargo contratado, naturalmente, deve ser estritamente um gerente. Лично я так не считаю. Opinião ser presidente. Uma pessoa que entende bem das sutilezas administrativas da gestão, mas também deve entender de economia. Além disso, deve conhecer pelo menos superficialmente sobre a realidade ucraniana, sobre relações exteriores, assuntos internos e também deve entender as regras de etiqueta. E agora o militar vai chegar e tudo vai mudar. Para que lado? Bem, já estamos pensando para que lado isso pode mudar. Além disso, tem o Yuga Lutsenko, agora vou mostrar ele, que dizia que lá tem muitos militares poderosos, muito populares segundo ele. Yuga Lutsenko, chefe de várias organizações ucranianas, agora vou mostrar ele, dizia que lá ainda tem muitos militares poderosos, muito populares segundo ele. Yuga Lutsenko é chefe de várias organizações paramilitares e militares, e de unidades militares. Bem, todos eles estão buscando o poder. Você pode imaginar o que isso vai ser? Há anos, nas primeiras transmissões, eu dizia que a Ucrânia, após a guerra, enfrentaria o domínio dos militares, que perguntariam: onde você estava? Lutou? Me respeita? E talvez usassem força e armas. Em segundo lugar, eles vão exigir benefícios para si mesmos. E agora não estamos discutindo se isso é justo ou não. Ou seja, centenas de milhares de pessoas vão chegar e exigir benefícios para si mesmas. E, Человек будет требовать для себя льгот. provavelmente, quem mais vai gritar são os que lutaram na 10ª linha, com tortas e repolho. Depois todos vão disputar o poder. Quem conseguiu dinheiro para tocar uma campanha política? Bem, a ala poderosa representada por Poroshenko meio que perdeu força, tanto no sentido figurado quanto no literal. E todos os outros começam aos poucos a se inflar, realmente avançar, lutar pelo poder. Bem, e... Идти действительно вперед и рваться во... naturalmente, eles não virão sozinhos, mas com seus compadres, esposas, com todos os filhos maravilhosos que depois virão do exterior ou até mesmo vão administrar tudo de lá. E nós vamos nos deparar com uma dominação tão grande que não vai ser brincadeira. Vou mostrar para vocês uma representante das Forças Armadas, que conta que ela é um SEAL da Marinha. Não sei que tipo de SEAL é esse, mas é armamento ucraniano. Eles entram com penas, é curioso. Por 15 anos sonhei em entrar nas Forças Armadas da Ucrânia. E você, desde os 15, compra armamento ucraniano. E começaram a matar pessoas. Interessante, se uma garota tem esse desejo no país... Збройних сил України. А вы с 15... Que entram no exército. Então o que acontece lá? Imediatamente surge a pergunta sobre o que o médico fez com o armamento ucraniano. Quando vi o horror que foi durante a ocupação, prometi a mim mesma que, quando crescesse, iria defender. Bom, enfim, vocês entenderam. Uma poderosa guerreira, uma valquíria, direto da linha de frente, com maquiagem de combate, uniforme de combate ainda novo e, claro, com uma touca. No caso dela, claro, é uma boina, mas para os militares é uma boina, e para ela é um jeito de se exibir, como dizem a moda ucraniana. E aí, imediatamente, entra em cena Kurbanita, que faz a pergunta certa. Mas o que fazer, porque as coisas não estão indo exatamente na direção certa? Ela faz a pergunta certa, e então passamos para a dupla desses líderes poderosos, que ainda não se apresentaram para nós. Ah, aqui! Nós temos, cadê ele? Sim, aqui está ainda Omelian, que está se escondendo no exterior. À esquerda, o jornalista extremamente bronzeado. Onde ele pegou esse bronzeado, em quais frentes também não se sabe, mas aparentemente atacaram ele com lança-chamas. Em algum lugar nas praias de Malibu, ou talvez em Tenerife. Tenerife, talvez em algum outro lugar também. Omelian olha para cima, tentando ver se é a franja ou o céu, e tira uma conclusão. Ah, aliás, esse é o ministro dos transportes, o ex, que agora está se escondendo na Inglaterra para evitar a perseguição criminal.
é acusado de ter evitado o serviço militar e, além disso, de ter enganado, ou melhor, de ter agido contra a lei. Pois é, ele fugiu para o exterior e continua lá, na verdade, insistindo na sua ideia de que os Ulianos precisam lutar. Enfim, Uliano fugiu para o exterior e de lá faz afirmações. Muito interessante. Como na guerra, além de ataques a alvos estratégicos, os golpes emocionais também são importantes. Golpe emocional, aham. O golpe emocional no exterior foi dado pelo próprio Omelian, antes de tudo, provavelmente em Elon Musk, que nunca viu o Hyperloop que Omelian prometeu construir na Ucrânia. Pobre Elon Musk. A vontade de lutar e a fé na vitória das forças armadas com o povo são fundamentais. A Gazprom de fato praticamente encerrou sua existência. A Gazprom praticamente já tinha deixado de existir, segundo Omelian. Então coloquemos nossos óculos de potência, pois agora começa a zombaria com o espectador. Senhora, agora em capitalização, eles são como empresas médias europeias. Aham, entendi. Tudo bem. Omelian entende de capitalização de empresas de gás e petróleo. Isso é ótimo. Por que mais alguém ainda não falou? Yura Lutsenko compartilha sua sabedoria conosco, pobres e desamparados. A jornalista o observa com desconfiança e começa. Eu, por uma conversa telefônica com o general Dzerzhinsky, com Zaluzhny, sem nenhum tipo de informação privilegiada, sei exatamente sobre isso. Quando perguntado sobre candidatura, o general e embaixador Zaluzhny disse que sim, pois milhões confiam nele e não pode ignorar essa opinião. Ou seja, Zaluzhny, bem, isso é sobre as eleições, voltamos ao assunto das eleições, e Zaluzhny, ao que parece, diz que milhões de pessoas contam com ele. Interessante, quem são esses milhões? São os mesmos que apoiam Zelensky, ou são outros milhões? Ou o quê? Que milhões são esses, afinal? Veja, ainda podem surgir muitos candidatos, pois ninguém avaliou o impacto ou calculou quantos votos receberão os candidatos entre os lendários comandantes de várias unidades militares. Ah, já são comandantes lendários, entendi. É como eleição, todos os candidatos, bem, líderes poderosos. O melhor desfecho das possíveis eleições presidenciais seria um segundo turno entre Zaluzhny e Budanov. Aham, entendi. Um é do SBU, quer dizer, não exatamente do SBU, mas esse aí vocês entenderam, e o outro é militar. Seria um tandem realmente muito poderoso. Vocês verão, as eleições serão justas. Em segundo lugar, será uma escolha interessante de candidatos interessantes. Nenhum deles está ligado aos graves erros de Zelensky. Agora podem haver dois candidatos que realmente sabem como evitar uma nova guerra. A guerra ainda não acabou, Yoga. Você talvez não saiba, faz tempo que não está na frente. E com seus braços poderosos e bíceps enormes, pelo visto, faz tempo que não rasga os corpos dos inimigos. Mas se você estivesse lá, ou pelo menos assistisse televisão, qualquer coisa, entenderia que a guerra continua e não há fim à vista, apesar das declarações. Mas ele, pelo visto, pensa diferente por causa de algo que viu no Canal 5. Com certeza não vão ao campo de batalha, nem buscam histórias nos arquivos. Ah, entendi. Não procuram, né? Então, afinal, quem procura então? Yora, dá uma dica pra gente, pelo menos um pouco. Quem procura os inimigos do povo? Isso é interessante, mas parece que a Ucrânia é um estado democrático. Ela é até mais democrática do que todos os outros países democráticos. Resultado ideal que previa 2 meses, em outro turno, se não houver fraude em massa, veremos 2 generais. E isso será Aga. Bem, Yora, resumindo, temos um grande vidente aqui. Eu não estou dizendo que ele é um vidente ou algo assim, mas aparentemente ele pegou as cartas de tarô e previu que Budanov deveria estar por causa de Luzina. Isso é simplesmente maravilhoso. Então, quais são as conclusões? Primeiro, acho que Zelensky vai imediatamente, nos próximos dias, sair do país, porque logo vai haver bombardeios da Ucrânia contra a Rússia. Depois a Rússia vai responder. Bom, o Zelensky precisa fechar novos contratos em algum lugar, sei lá, para fornecimento de frutas, de alho selvagem ou algo assim. Alho selvagem não tem frutas. Bom, do próprio alho selvagem ou de outra coisa qualquer. Ou então, ir até aquele chefe de uma das repúblicas latino-americanas com o sobrenome sugestivo Nasri, que veio a Kiev. Eu já fiz piada sobre a fase dos acontecimentos com o Nasri em Kiev. Bem, agora é o Zelensky quem vai até o Nasri e, ao que parece, vai se encontrar com ele lá. Também pode ser esse o rumo dos acontecimentos. Vamos esperar e torcer pelo melhor. Tenham um ótimo restante de noite, não importa quando estejam me assistindo, seja de dia ou de manhã. Enfim, tudo de bom pra vocês e um céu de paz sobre suas cabeças. Até mais a todos. Posso dizer que, na grande maioria dos casos, a atitude em relação a qualquer pessoa que entra para o exército depende exclusivamente dentro da unidade do que ela faz pelo grupo, pela causa comum. Ou seja, se a pessoa realmente veio para se esforçar e contribuir para essa causa comum, ela sempre será tratada muito bem, tanto pelo comandante quanto pelos colegas com quem serve. Quando estive nas unidades de assalto, nunca houve preconceito.